Olá, povo de Deus, bom estar novamente junto com vocês, partilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos permitir a graça de partilhar bem a palavra. Deus que nos chama cada dia da nossa vida a falar um pouquinho da graça que Ele tem para nós, para cada um de nós, cada dia da nossa vida, né, irmão? E a palavra de Deus, hoje, nós vamos partilhar, está no Evangelho de Mateus, o Evangelho de hoje, né? A parábola do semeador. Muito interessante essa palavra. E nos dá a oportunidade de nos enquadrar, saber aonde nós estamos, qual a categoria, vamos dizer assim, de onde nós estamos com relação ao nosso serviço a Deus, né? Ao servir, ao aceitar a palavra de Deus, a absorção da palavra de Deus na nossa vida, enfim. E Deus nos vem chamando todo dia, cada dia da nossa vida, a viver e vivenciar realmente a palavra na nossa vida. E quantas vezes a gente não vivencia isso, né, irmão? Não nos dá a nós mesmos a oportunidade, até por comodidade, dispersão, né? Mas a verdade é que a gente não tem sido muito interessado na palavra de Deus. Bom, eu vejo assim, acho que a gente tem que melhorar muito ainda, mas então a palavra de Deus, hoje ela é profundamente tocante para nós. Olha só, a palavra semeador, quase, eu imagino que todo mundo conhece essa palavra, né? Ela é uma palavra bem conhecida. Ela fala assim, ó, o semeador, está no Evangelho de Mateus, né, de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 13. O semeador. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Cercou-se dele, porém, uma multidão. Uma multidão que precisou, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela assentou-se enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. A outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram em terras entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tiver ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então e disse-lhe: por que falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam, assim cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda,
para que não se convertam e eu os sare. Mas quando a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, porém, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que lhe foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que colhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. É inconstante, sobrevindo a tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocaram e a tornaram infrutuosas. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Alegria, meu irmão, de estarmos juntos nesse dia de hoje, dia que o Senhor fez para nós, para você, para mim, para nossa família, para estarmos juntos partilhando a palavra de Deus. E dizer para você, a alegria do meu coração, cada dia que nós vamos partilhar a palavra, o meu coração palpita de alegria. Glória a Deus. Olha só, esse é o nosso programa, nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, Vida Plena em Cristo. E essa é a palavra de Mateus 13, o semeador. Aí a palavra fala que o semeador saiu a semear a semente. O semeador é quem? Jesus. A semente é o quê? A semente é a palavra de Deus. E o terreno são os nossos corações, são cada um de nós. Terreno bem disposto, mal disposto, terreno nem aí, né? E a gente pode deparar aqui nessa palavra com diversas situações que realmente ocorrem no nosso dia a dia. E é muito interessante perceber, irmão, que Jesus fala nessa parábola e em tom até assim de reclamação, não vamos dizer reclamação, porque não é reclamação, mas uma constatação de que o reino de Deus não é para qualquer um. Aí ele vem enumerando várias situações que acontecem e podem acontecer com cada um de nós, né? Ele vem falando que, primeiro ele fala com os discípulos, olha, ditosos são os seus ouvidos, vocês são felizes porque estão ouvindo o que vocês estão ouvindo e estão vendo o que vocês estão vendo, porque muitos profetas e justos queriam ver o que vocês estão vendo e não conseguiram ver. Olha só que coisa espetacular. Aí a palavra, ele vai dizendo, né? Olha, a parábola, os discípulos perguntaram para ele, a parábola, o Senhor explica para nós a parábola, e Jesus vem falando para nós. Aí ele começa a discorrer. Quando a palavra de Deus é lançada, meu irmão, quando a palavra de Deus é lançada e ela encontra muitas vezes resistências, não é incomum a palavra de Deus encontrar resistência, muito pelo contrário, sempre vai haver quem ouve a palavra de Deus sem interesse,
ouve por ouvir, né? E a palavra não faz efeito no seu coração. A palavra é aquela pessoa que ouve a palavra, mas está ali porque está. Também se falar não ouve, se não falar também tudo bem. Enfim, são totalmente indiferentes àquilo que Deus está querendo dizer para cada um de nós e para a pessoa que está ali ouvindo. E a gente precisa perceber nessa parábola, e nós precisamos perceber na palavra de Deus, que a gente às vezes é assim. E essa palavra é muito propícia para nos chamar a atenção, para que nós não caiamos na tentação de ouvir com indiferença a palavra de Deus, ficar ali distraído, enfim. Vem o demônio e leva os passarinhos que na verdade, é isso que a palavra de Deus vem dizendo. Os pássaros que vêm, come, é o demônio que vem e tira a palavra de Deus, tira de nós a oportunidade de ser ensinado pela palavra de Deus, por pura culpa nossa de não prestar atenção. Aí o inimigo vem e tira. Aí a outra situação é a palavra que cai, a semente, a semeadura que cai em cima de pedras, né? Tem ali, não sei se você conhece, às vezes tem aquelas pedras e tem um pouquinho de terra, pouquinho, mas todo mundo sabe também que a pedra, quando ela vem o sol, ela esquenta demais e ela cozinha, né? Fica quente e a planta pode até nascer, mas logo em seguida morre. E aí, esses são aqueles, o terreno pedregulho, esses corações que as pedras do caminho, a endureza do seu coração, não deixa que ele ouve a palavra de Deus. Acolhe muitas vezes até com alegria, mas aí depois Deus vem falando, o Senhor vem falando na parábola da palavra da semente que cai em terrenos de espinhos. Aí a palavra fala que os espinhos crescem juntos, mas sufoca a semente plantada. Quais são os espinhos, meu irmão, encontrado pela palavra, pela semente semeada? As riquezas, os luxos da vida, a falta de perseverança, tantas outras coisas que vão nos afastando da graça de Deus e dificulta o querer sempre ter, e a palavra vai encontrando resistência, a semente vai encontrando resistência e não vai achando o seu aconchego dentro do coração do homem e da mulher que ouve. Essas são as palavras, as sementes que são semeadas no meio do espinho. Os espinhos da vaidade, do querer ter mais do que o necessário. E aí Deus vem falando, o Senhor vem falando na semente que cai em terra boa. Lucas diz que nesta mesma parábola que a semente, o coração, a terra boa é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que ouve a palavra de Deus com o coração reto, humilde e bom. Porque deixa espaço para a palavra entrar,
deixa espaço para a palavra trabalhar no coração. A palavra, quem ouve a palavra de Deus com humildade, com retidão de coração, ela acha aconchego dentro do coração dele ou dela. E aí sim, a palavra pode fazer diferença na vida dessa pessoa, porque ela achou o aconchego dentro do coração de cada um de nós. Aí, meu irmão, ela começa a produzir frutos, porque nós demos curso à palavra de Deus no nosso coração, deixamos ela fluir. Aí ela verdadeiramente ela vai produzir frutos. E aí Jesus vem dizendo que produz muitos frutos, muitos. Produz 100 por um, cada semente produzindo 100 por um, 60 por um, 30 por um, de acordo aí, lógico, com a capacidade de cada um de deixar fluir a palavra de Deus no seu coração. E nós temos muitas vezes, irmão, essa dificuldade de deixar fluir no nosso coração a graça de Deus, a palavra de Deus. Então essa palavra hoje do semeador, essa parábola, ela é importantíssima para nós, para que nós possamos nos acolher a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus no nosso coração. Que seja assim no seu coração hoje, que a palavra encontre, meu irmão, cada dia na sua vida, o aconchego necessário para ela produzir os frutos que o Senhor quer que ela produza cada dia da sua vida. Eu quero deixar o meu abraço a você. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Que Deus possa, nessa palavra, trabalhar seu coração, para que você possa, em nome de Jesus, produzir frutos e frutos e frutos. Que o seu coração seja terreno propício, fértil, para a palavra do Senhor acontecer. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe.